O Gabriel Lopes, o Gabriel, é uma proposta de pauta completamente nova aqui. A gente não vai até 6 da tarde, então vamos tentar. Mas ele diz o seguinte: aproveitando a treta do Serj Tankian com Imagine Dragons a gente já falou aqui que é o Jota Quest. Né? Vocês poderiam falar um pouquinho dos conflitos da Armênia e do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh? Olha, eu estive 2 vezes na Armênia no último ano. Né? E Yerevan já se tornou a terceira cidade que eu mais dormi na minha vida. Pede para São Paulo, que é a minha cidade natal, e para a cidade de natal da minha mãe. Então, assim, eu falo isso primeiro no sentido de dizer que é um assunto que é um foco profissional meu, eu tenho fontes na região, já fiz curso na região, e também para deixar claro que eu tenho... Se alguém quiser falar que eu tenho uma perspectiva enviesada, tudo bem, pode falar. Tá? Embora eu consiga sustentar talvez o meu viés. Inclusive temos muitos amigos, né, da diáspora armênia aqui em São Paulo. Né? Isso, um beijo pro nosso querido Heitor e para nossa querida Patrícia Miss Armênia. Então, assim, o que acontece? A região de Nagorno-Karabakh, que se declarou como a República Montanhosa de Artsakh, é uma região historicamente armênia, habitada por armênios há literalmente mais de 1000 anos, parte do Planalto Armênio. Tentando resumir bem a questão, com o fim da União Soviética, é importante lembrar que a União Soviética ela acabou assim, num estalar de dedos. E muitas divisas administrativas soviéticas se tornaram fronteiras nacionais, do dia para a noite. E elas não foram pensadas para serem fronteiras nacionais, e elas não funcionaram como fronteiras nacionais. Tá? Isso tem ligação com as guerras entre Armênia e Azerbaijão, a questão da Crimeia, a guerra na Ucrânia. E por exemplo, para ficar numa questão que não tem nada a ver com a Rússia, por exemplo, as constantes escaramuças e 2 guerras entre, e aí eu vou falar um negócio que pouquíssima gente já vai ter ouvido falar nisso, entre Tadiquistão e Quirguistão. Tá? São 2 países que a fronteira entre eles é uma coisa de maluco. Porque é mais ou menos assim, imagina que que Jundiaí é um país, Campinas é outro, aí Valinhos é o primeiro país, sabe? Caraca. Fica uma coisa... Sobreposição, assim. Porque né? elas não foram pensadas para serem fronteiras nacionais. Então, você tem o fim da União Soviética, 25 de dezembro de 1991, nascem as novas repúblicas, a Armênia, né, já tinha declarado sua independência, concretiza em 92, mesma coisa o Azerbaijão. E herdam essa questão de Karabakh. Por quê? Porque desde o período do Império Russo, mas que é uma coisa que se intensificou na União Soviética. Por que se intensificou? Né? No Império Russo, todo mundo era súdito do czar, ponto final. Você tinha um poder central e acabou. Na União Soviética, você tem as 15 repúblicas, né? 12, depois vira 15. Na verdade, no início eram 9, enfim. No final foram 15 repúblicas. Em que você tinha a representação nacional, você tinha, né, a política de ações afirmativas, né? Então você tinha ali a ideia de uma república dos armênios e uma república dos azerbaijanos, mas que são turcos, né? Tanto que o próprio governo turco usa a retórica de turcos azerbaijanos. Né? O azerbaijano, ele é um turco que foi persificado. Certo. Tá? E aí você vai ter pessoas que vão falar que isso cria uma nacionalidade diferente, você vai ter pessoas que vão falar que não. Que eu devia morar na Turquia ou no Irã. Inclusive, o país que tem mais azerbaijanos no mundo não é o Azerbaijão, é o Irã. É o Irã. Tá? Então vamos Tem lá. muito armênio também. No Império Russo, o Império Russo conquista essa região do sul do Cáucaso, tá? Especialmente ali com o Tratado de 1823. E tudo aquilo ali se torna domínio do Império Russo. Passa por um processo, inclusive, de russificação, né? Então, o que hoje é Gyumri, na época do Império Russo, chamava Alexandropol, né? Cidade de Alexandra, que era a czarina. Tá? Então, assim, o czar literalmente falou: amor, vou batizar uma cidade Sua. Seu nome. vai ter Fecha seu o nome. olho, fecha o olho. Sabe? E uma região na margem do Mar Cáspio, que nunca teve o nome de Azerbaijão, vai receber o nome pelo Império Russo de Azerbaijão. Por quê? O Azerbaijão histórico é uma região mais ao sul, que hoje é dentro do Irã, que é justamente essa região onde tem mais azerbaijanos no mundo.
Por que a Rússia, então, vai batizar essa região de Azerbaijão? Para falar, olha só, o Azerbaijão é nosso. A gente tem direito de pegar esse seu território em um dia, hein? Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, passando, né? Eu tô fazendo um parênteses de mais de 100 anos depois. Sim. A União Soviética e os ingleses ocupam o Irã. E a União Soviética vai ocupar o norte do Irã até 46, para tentar pressionar, falar, olha só, o Azerbaijão é nosso, hein, tal. Enfim. Temos, então, a União Soviética, a primeira Constituição Soviética em 1924, criação das repúblicas socialistas. Inicialmente era a República Socialista Soviética Transcaucasiana, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, tudo junto. Depois viram as 3 repúblicas, né? Azerbaijana, Armênia e Georgiana. Inclusive, as repúblicas soviéticas no início, elas tinham o nome do gentílico da população, porque não era uma questão nacionalista, era uma questão do povo. Certo. Então não era a República Socialista Soviética da Ucrânia. República Socialista Soviética ucraniana. Cabe lembrar que o próprio Stalin era georgiano, né? Perfeito. E dentro do Azerbaijão, você vai ter essa região do Oblast de Nagorno-Karabakh. Oblast é como se fosse um estado na Rússia, que tinha a maior parte da população armênia, porque, repito, é uma região historicamente armênia, mas que foi colocado administrativamente no Azerbaijão. Mas num contexto que Pela Rússia. fazia parte do mesmo estado. Né? E isso é debatido até hoje. Tem gente que vai falar que porque o Stalin... Tem gente que defende a ideia de que o Stalin odiava armênios, como um georgiano, porque existe uma rivalidade rixa ali grande. entre georgiano e armênio. Ali ninguém se gosta, na verdade, né? A lá brasileira e Argentina, Não, rixa. pior. Pior. Vai ter gente que vai dizer que, na verdade, era uma ideia ali de dividir para conquistar, então, para manter Moscou como um grande árbitro da região, tal. Enfim. E aí você tem um processo dos armênios, durante o período soviético, exigindo que essa região se torne parte da República Soviética Armênia. Até que em 1988, ainda durante a União Soviética, é realizado um referendo e a população local vota para ser parte da Armênia. Certo. A República Soviética Azerbaijana boicota, porque sabiam que ia perder. E a guerra entre a Armênia e a Azerbaijão começa quando eles ainda estavam dentro da União Soviética. A guerra começa em 88. E as autoridades de Moscou inicialmente apoiavam o Azerbaijão, por quê? Porque o Heydar Aliyev, pai do atual ditador Ilham Aliyev, era vice-premier da União Soviética. Ele foi diretor da KGB azerbaijana e ele ascende nos postos. Então os dois países literalmente nascem em guerra. Tá? Você tem uma declaração de independência com uma guerra no meio. A Armênia vence essa primeira guerra, na década de 1990, e ocupa essa região, tanto do Oblast de Nagorno-Karabakh quanto os chamados 7 distritos, que sempre foram internacionalmente reconhecidos como do Azerbaijão. E aí você vai ter uma disputa nacionalista e tal. 2020, como durante a pandemia, com apoio turco, o Azerbaijão realiza uma ofensiva e toma esses 7 distritos. Caralho. Tá? Derrota a Armênia na guerra. A Armênia não recebe a ajuda russa. A Rússia é historicamente o principal aliado da Armênia. Porque em 2018 nós temos a Revolução de Veludo, que derruba um governo pró-Rússia e coloca um governo pró ao que se convenciona chamar Ocidente, do Nikol Pashinyan, pró-União Europeia, pró-Estados Unidos. E aí o Putin lava as mãos, o Ilham Aliyev realiza essa ofensiva, usando mercenários sírios e líbios como bucha de canhão pagos pela Turquia, com inteligência turca e armamento israelense. Israel vende muita arma para o Azerbaijão, porque Israel e o Azerbaijão têm o mesmo inimigo em comum, o Irã. Lembra que eu falei lá do Irã e tomar o território, azerbaijanos e tal? Pois bem. E até serve também como uma desculpa para Israel falar, não, a gente não é contra os muçulmanos, a gente tem até uma aliança com um país... de maioria xiita. Sim. E aí, em 2020, nós temos a tomada desses 7 territórios, nessa ofensiva militar, e o território de Nagorno-Karabakh, que, para os armênios, né, declara sua independência no final da década de 1990 como República de Artsakh. Então, para os armênios disseram, olha só, a gente não anexou essa região é independente, por enquanto. Tá? Ela é mantida sob um bloqueio de alimentos, de remédios. Esse bloqueio é condenado na Corte Internacional de Justiça. O Azerbaijão caga para essa decisão e não acontece nada, porque se tem uma ficção maior do que o universo Marvel é o direito internacional, infelizmente. Tá? Eu sou colunista de política internacional em um grande jornal e falo isso. Então, assim,
E aí, depois de meses desse bloqueio, com pessoas documentadamente morrendo por não ter acesso a remédios, ou de frio, porque o inverno lá é muito rigoroso, porque é montanha, o Azerbaijão realiza uma nova ofensiva, que eles chamam de Operação Antiterrorista, e mais de 100 mil pessoas são expulsas das suas terras ancestrais. Caralho. Ocorre um processo de limpeza étnica. O Azerbaijão, nesse momento, enquanto falamos, a ditadura do Azerbaijão está destruindo o patrimônio arqueológico e histórico armênio da região. Isso é documentado via satélite. Caralho. Eu encontrei com pelo menos meia dúzia de famílias de refugiados na Armênia, na região de Gornizor. Uma das coisas mais tristes que eu ouvi foi de uma senhora de uns 65 anos que morou lá a vida inteira, teve que fugir, porque assim, os armênios, a retórica azerbaijana é de matar os armênios, tá? Eu fiz uma nerdologia sobre isso, sobre o caso Ramil Safarov. Resumidamente, ele era um oficial militar do Azerbaijão que estava na Hungria no exercício militar da OTAN como convidados, junto com militares armênios também. Ele, no meio da noite, pegou um machado, arrombou a porta do dormitório e matou um armênio a machadadas enquanto o cara dormia. E ele justificou dizendo: eu queria ter a sensação de matar um armênio. Ele foi condenado a 20 anos de prisão na Hungria. A Hungria depois fez um acordo com o Azerbaijão para ele cumprir a pena no Azerbaijão. No momento que ele pisou no país, ele foi perdoado, condecorado e eleito deputado. Nossa senhora. Tá? Então, assim, os armênios simplesmente não poderiam ficar ali. E ela disse uma das coisas mais tristes que eu vi na vida, porque assim, era um grupo de jornalistas e aí uma das perguntas foi assim, né, o que você mais sente, né, o que você mais vai sentir falta e tal. E ela falou de visitar o túmulo da minha mãe no cemitério. Tá? Então, é um processo de limpeza étnica e, infelizmente, uma nova guerra entre esses dois países é possível no futuro, porque é uma das causas existenciais da ditadura Aliyev no Azerbaijão. Sem a Armênia como inimigo externo, o Azerbaijão, o governo do Azerbaijão ruim no dia seguinte. A gente está falando de um regime extremamente autoritário, extremamente personalista, extremamente corrupto, tá? Que boa parte da população vive na pobreza. Porque que acontece? A pessoa assiste o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Baku, fala, nossa, Baku, baita cidade moderna e tal. A maior parte do dinheiro do petróleo é embolsado pela família governante, é uma estrutura familiar de governo, tá? O poder passou de pai para filho e a possível sucessora dele é a esposa dele. Tá? Teve um caso, né, recente aqui, eu que acompanho bastante futebol sul-americano, que o governo do Azerbaijão tinha já patrocinado o Atlético de Madrid e queria patrocinar o São Lourenço e o Peñarol, né? Então, um clube popular em Buenos Aires e outro em Montevidéu, que são duas das regiões que tem uma diáspora armênia considerável, né? E um dos requisitos do governo azeri para esse patrocínio era que os sócios de origem armênia fossem desligados. Caralho! E eles recusaram, evidentemente. Caralho, olha o então, nível assim, do bagulho. É um regime que vive a partir do ódio aos armênios. Então você teve esse processo de limpeza étnica e, repito, o novo conflito não pode ser descartado. Por quê? Porque o Azerbaijão quer anexar a região sul da Armênia, porque o Azerbaijão é um país que tem um enclave. O Azerbaijão é como se fosse um território que tem a Armênia no meio. Uma parte que é separada do resto pela Armênia. E você ligando essas duas partes, você vai ligar com a Turquia, que é o principal aliado deles. Eles têm a retórica de uma nação, dois estados. Né? E você vai fazer um grande corredor pantúrquico. Hoje, e isso é uma coisa muito curiosa de explicar para algumas pessoas. Para muitas pessoas, você fala o Irã, e por motivos justos, inclusive. O Irã é uma ditadura violenta e tal. O Irã é o lobo mau do cenário internacional. O Irã, hoje, é o principal aliado da Armênia. A Armênia, que se considera a primeira nação cristã do mundo, o Irã gasta mais dinheiro preservando as igrejas armênias do que a própria Armênia, em comparação à sua economia. Sabe? Então, hoje, a grande esperança de segurança da Armênia é o Irã, e em segundo lugar a Índia, que é uma relação que tem se desenvolvida nos últimos anos, por outros motivos. Inclusive, agora em setembro vai ter uma conferência Armênia-Índia lá. A França também, né? Porque também tem uma diáspora muito grande. Inclusive,
A França, campeã mundial em 98, tinha 2 jogadores de origem armênia. O melhor mascote da Copa. O Djorkaeff e o Bogossian. KF, sim. O Djorkaeff é um ídolo na Armênia, assim. A Armênia tem como se fosse um centro de treinamento que eles chamam de Football City, Football Academy, agora eu não lembro, que foi financiado com o dinheiro da UEFA e que são, assim, campos novinhos, tudo muito moderno e tal. E o embaixador, o patrono desse projeto foi o Djorkaeff. Uhum. E então, resumidamente, é isso. Saquei. E o Serge, então, ele Então, o Serge fugiu do genocídio armênio, assim como deram Malakian, eles foram para os Estados Unidos, e agora ele estava criticando... Ele nasceu no Líbano já, né? Eu acho que a família dele era da diáspora no Líbano, e do Líbano ele foi para os Estados Unidos. O Líbano também foi bombardeado? Sim, o Líbano tem uma grande comunidade de origem armênia pós-genocídio de 1915. Perfeito. Porque ele disse, eu vi em alguma entrevista dele que ele disse que ele ouvia as bombas caindo quando era jovem e tal. Sim. E aí ele tava criticando publicamente o Imagine Dragons, porque o Imagine Dragons aceitou dinheiro ao Azerbaijão pra ir fazer show lá e cantar seus 3 sucessos. Os caras. Aquela nação... O nome da banda é Imagine Dragão, irmão. Imagine Dragão. A Shakira virou uma ídola na Armênia, porque teve um show que entregaram uma bandeira da Armênia para ela e ela achou que é muito parecida com a da Colômbia. Inclusive, uma das principais cidades da Colômbia chama Armênia também. Sim. E ela levantou a bandeira e virou uma ídola nacional. Eu no joguinho lá no Flaggle de adivinhar bandeiras, eu sempre confundo. Em Yerevan, eles brincam que teve 2 grandes shows internacionais lá, né? E os 2 foram gratuitos, inclusive. O System of a Down, porque eles são de origem armênia, né? Quando eles tocaram ali na Praça da República, acho que foi 2015, é considerado um dos maiores eventos da história recente. Foda. Tinha coisa de 300 mil pessoas lá. E assim, 300 mil pessoas é 10% da população do país. Tá? Imagina. Não é 300 mil no Brasil. Uhum. E o Kanye West, porque a Kim Kardashian mandou. Porque a Kim Kardashian é da comunidade armênia. Sim. E a Kim Kardashian falou, não, você vai tocar em Yerevan sim. E vai ser de graça. Caralho, finado Iê, mano, né? Finado Iê, velho. Olha como ele era bom, mano. Doideira, cara.